compartilhe com as pessoas. Já está valendo? Glória a Deus. Então você já pega esse link aí, está no YouTube, no Face ou só no Face? Só no Face. Está gravando, né? Então a gente vai gravar essa mensagem a partir de agora, está sendo gravada, certo? Pegue o link, o Franklin juntamente com a equipe vai lançar e compartilha, que nós vamos estar estudando sobre final dos tempos, para você não cair em nenhuma mentira e ficar apavorado aí achando um monte de coisa. Amém? Posso contar com você nisso em nome de Jesus? O fim dos tempos, mitos e verdades sobre o final da vida, como ela é de fato. Nós vamos aprender o que é essa história de como que vai ser esse final dos tempos. O que de fato vai acontecer, o que está acontecendo e o que já aconteceu. Primeiro fato que você precisa entender sobre o final dos tempos. Esse é o ponto de partida do final dos tempos. Preste bem atenção. O Messias já veio. Você entendeu isso? O Messias já veio. Ah, pastor, mas isso é fundamento da fé cristã. A gente que é cristão, a gente sabe disso. Mas uma das profecias que caracterizaria a volta de Jesus próximo é uma pregação contra isso, contra Jesus estar aqui. E nós vamos aprender isso nos textos bíblicos que falam sobre isso. Então o ponto de partida é que o Messias já veio. E o Messias já veio não apenas para fundar uma religião ou para fundar denominações. A ordem do ID é para fazer discípulos. E para que você saiba que o Messias já veio, é que discípulos estão crescendo na sua vida. Se você se diz convertido e salvo e não tem discípulos para Jesus, questione a sua fé. Porque Billy Graham, o evangelista do século, disse em um dos seus livros, abertamente, que há uma possibilidade muito grande de que uma pessoa não tenha nascido de novo, se ela não faz discípulos. A ordem para a igreja não é fazer bancos, construir templos, é ganhar vidas para Jesus. Amém, igreja? Amém. Então é aí que começa o final dos tempos. O Messias já veio, e a ordem do Messias é: ide e façam, e eu estarei. Vocês estão entendendo? Relacionamento. Isso tem que ficar, eu estou enfatizando bem isso, porque Satanás está enganando muitas pessoas nos nossos dias, irmãos. Satanás está dizendo várias coisas e nós estamos acreditando. Pergunto para mim, todos os dias, quantas pessoas eu estou falando de Jesus, estou ganhando para Jesus, estou discipulando? Isso é importante, igreja, principalmente para você que é batista. Porque a nossa denominação, ela tem como primazia a pregação da palavra. Missões é algo que está dentro da nossa denominação há mais de um século. Então nós precisamos resgatar isso em nome de Jesus, amém, igreja? Então a primeira verdade que é estabelecida aqui é que o Messias já veio. E ele já veio dizendo: vão e façam discípulos. Faça esse compromisso, saia daqui. Custe o que custar, mas faça discípulos em nome de Jesus. Apocalipse 3, versículo 6, a parte B, vai dizer uma frase de efeito muito forte. Se você quiser abrir tua Bíblia, tudo bem. Se não, eu vou mostrar aqui para você. Diz o seguinte, o texto de Apocalipse 3, versículo 6, parte B: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem aqui é da igreja? Esse texto, eu começo por aí, porque a profecia de Apocalipse, junto com todas as outras profecias sobre o final dos tempos, precisa que você, que tem ouvidos, e eu não estou me referindo apenas a ouvidos físicos aqui, mas a ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito Santo está falando para você. Essa palavra é uma palavra de exortação para mim, para nós. Se existe essa profecia nessa manhã, é porque muitos de nós precisamos abrir os nossos ouvidos, amém? Amém. Nós precisamos nos desprender de coisas que estão amarrando a igreja de viver o final dos tempos. Então, na autoridade do nome de Jesus, e aqui confesso esse Jesus como o meu único e suficiente Salvador, reconheço como o Filho de Deus, confesso com os meus lábios, sem imposição de ninguém, de livre e espontânea vontade, que esse mesmo Jesus que já veio vai voltar.
e Ele estabelecerá para sempre o reino da sua glória. E eu repreendo em nome de Jesus Cristo qualquer demônio, entidade maligna que impeça a gente, o povo de Deus que está aqui nessa manhã e ouvindo essa mensagem, de receber essa palavra em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Mas para que a gente conheça, irmãos, preste atenção e saiba diferenciar o que é verdade e o que é mito em relação aos finais dos tempos, nós precisamos saber quais são os fatos que de fato, perdoe minha redundância, mas ela é necessária aqui, quais são os fatos que de fato, isso é, são verdadeiros, que são reais, que são palpáveis, que precisam ser considerados em relação ao final dos tempos. Esses fatores já vão nos ajudar a blindar, a nos proteger de qualquer tipo de falácia ou qualquer tipo de coisa pífia que vier falando sobre o final dos tempos. Ínfimas que impedem a gente de crescer e viver um evangelho medíocre, escravizados. E eu não quero, irmãos, me perdoem, não sei você, mas eu não quero viver um evangelho que me dá medo. Amém? Não quero ficar apavorado. Eu não aceito Jesus com medo de ir para o inferno. Eu sigo Jesus porque Ele me livrou do inferno. Amém? Eu não sigo Jesus com medo de ir para o inferno. Eu sigo Jesus porque Ele me livrou do inferno. Então nós precisamos viver uma relação de evangelho não de medo, mas de liberdade. É para a liberdade que Ele nos chamou. E essa liberdade me diz que eu posso olhar para as Escrituras e fazer o filtro. Primeira coisa, nós precisamos entender que nós estamos vivendo a era da igreja. Os últimos dias simplesmente é a era da igreja. É agora, irmãos. A igreja foi estabelecida. Quando? Mateus 18. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. João também vai falar. Outros evangelhos vão dizer o seguinte: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós estamos vivendo, Jesus inaugura a era da igreja, é agora. Não vai ser semana que vem. Ah não, depois que eu terminar minha faculdade, não, depois que eu casar, depois que eu arrumar um namorado, depois que eu resolver esse problema, depois que a igreja voltar, depois, não, é agora. Nós estamos vivendo agora, a era da igreja é esse momento. Em todos os lugares, espalhados por todas as nações, nós estamos na era da igreja. Isso precisa ficar bem claro. Por quê? Porque uma das pregações, nós vamos tratar isso mais detalhadamente mais à frente, uma das profecias que mostram de que o final dos tempos está chegando, isso se encontra em Hebreus, no capítulo 11, diz lá no versículo, a partir do versículo 25, que o autor de Hebreus dá a seguinte orientação: não deixem, presta atenção, não deixem de se reunir como igreja, como é costume de alguns. Ainda mais quando vocês perceberem que o último dia, isto é, o final dos tempos, se aproxima. Pelo contrário, diz o autor, estimulem, encorajem uns aos outros a estarem em igreja. Hebreus 11 está lá, falando de que no final dos tempos, quando nós percebemos que o final dos tempos está chegando, haverá uma pregação de pessoas dizendo o seguinte: não precisa ir para a igreja não precisa estar como igreja não. Então, isso por si só a gente já precisa deixar bem claro. Nós estamos vivendo a era de quem, irmãos? É da igreja. É a igreja que evangeliza, é a igreja que proclama, é a igreja que vai à frente. E a igreja somos nós. É você, sou eu, somos nós. Entenda isso. Segundo fato, existe um arrebatamento. Embora a palavra arrebatamento não esteja na Bíblia, você sabia disso? Não existe essa palavra na Bíblia, arrebatamento. Ela foi nas traduções atuais colocadas, mas na verdade o texto, a palavra original é rapto. O texto que está lá em Tessalonicenses que usa esse termo arrebatamento, na verdade haverá um rapto.
certo? Um rapto da igreja ou das pessoas nesse sentido. Um sequestro, tem a ideia de sequestro, certo? De ser capturado. Essa palavra arrebatamento é uma palavra contemporânea que foi estabelecida nos últimos 200 anos. Por isso que esse filme, Deixados para Trás, se popularizou. Ele é hollywoodiano, né? Ele traz uma teologia doutrinada baseada em algo contemporâneo. Os pais da igreja, os primeiros cristãos da igreja não tinham aquela visão do filme, né? Dos Deixados para Trás. Quem já ouviu falar desse filme, Deixados para Trás? Então, assim, ele é uma possível interpretação bíblica? Sim, é uma possível interpretação bíblica. Mas lembre-se, retenham sempre o que for bom e excluam o que não for, certo? Dentro de vários caminhos, um dos caminhos que falam ali é do arrebatamento. O filme fala do arrebatamento, mas eles falam de uma interpretação de arrebatamento secreto. É aquela história do avião caindo, né? O cara vai estar dirigindo e aí arrebatado, o carro bate. Essa é a visão que tem apenas 200 anos. A Bíblia lá atrás, os primeiros pastores, os primeiros membros da igreja não entendiam assim, até porque não existia essa tecnologia para transmitir e falar tudo isso que tem hoje. Mas um fato é real: o arrebatamento, embora a palavra não esteja escrita na Bíblia, vai acontecer, amém? Nós vamos estudar mais à frente o texto de Atos, diz isso, Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: quando Jesus é ascendido aos céus, os 11 discípulos estão ali, certo? 2 varões de branco, que são anjos, chegam até eles e dizem o seguinte: varões galileus, por que vocês olham para cima? Lembra disso? Preste atenção nessa fala dos anjos. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vai voltar. Então, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, da mesma forma subir, da mesma forma ele vai voltar. Minha fé, Pastor Roque, se você quiser acreditar, a Bíblia dá respaldo para ela, mas também dá respaldo para outra interpretação. Diz agora eu, não o Senhor. Estou dizendo o que eu interpreto. Isso é meu. Abro parênteses aqui. Eu acredito nessa passagem de Atos. Eu acredito que o arrebatamento vai ser assim. Do mesmo jeito que a igreja lá começando viu ele subir, vai ver ele descer, porque está escrito lá. Da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele vai voltar. Então eu acredito que todo olho vai ver, todo olho verá o céu se rasgar e ver. Eu particularmente não acredito no arrebatamento secreto, que é o arrebatamento do filme, em que pessoas vão ser arrebatadas, o carro vai bater, avião vai cair, e aí depois vai vir outro grupo de arrebatamento, e aí lá no final da tribulação, 7 anos depois, Jesus volta definitivamente. Eu não acredito nisso. É uma interpretação. Se você acreditar, você não está errado também, tá? Estou te dizendo isso. Mas é uma possível interpretação. Na minha interpretação é mais simples, eu vou pelo simples. É simples, do jeito que ele foi, ele volta. O céu vai se abrir e a gente vai ser arrebatado e vai se encontrar com ele no céu. Simples assim. Não invento muitas histórias. Para mim é mais fácil de entender as escrituras nesse sentido. Feche parênteses. Certo? Digo eu, não o Senhor. A minha interpretação é essa. Ficou bem claro isso? Certo? Aí você vai estudar e vai escolher qual que você prefere aí, qual que você acha melhor. Então, duas coisas que acontecem, que caracterizam os fatos do final dos tempos. Era da igreja, estamos vivendo. Arrebatamento vai acontecer, embora não esteja escrito o termo arrebatamento na igreja, existe o termo rapto, certo? A igreja vai ser capturada pelo Senhor. Então vai existir esse fundamento. Terceiro, haverá sim uma grande tribulação. Não tem para onde escapar disso. Se a igreja vai passar pela tribulação ou se não, isso é outra história, certo? Mas precisa ficar bem claro, vai existir um período, certo? Durante o final dos tempos, que é uma grande tribulação. Mas pastor, aqui entre nós, o mundo já não está tão tribulado? Será que nós já não estamos na tribulação? Segundo o Apocalipse, certo? O texto diz o seguinte, que haverá tribulação como nunca houve na humanidade. Então assim, eu acredito que se tivesse já passado, ou estivéssemos passando, seria algo insuportável.
Porque o texto diz que se aqueles dias não fossem abreviados, até os escolhidos não suportariam. Então assim, eu acredito que a tribulação vai existir, mas ainda a gente não está vivendo ela. Agora, se você e eu, se nós vamos passar por ela, isso é outra história que mais à frente nós vamos abordar, nesse sentido. Está entendendo? Está fazendo essas suas anotações aí no seu coração, na sua mente, ou no seu papel? Nós estamos aí, ó, fatos que vão acontecer no final dos tempos. A era da igreja, estamos vivendo, vai ter o arrebatamento, certo? E vai ter uma grande tribulação. Outra coisa, vai ter o Armagedon, não tem como fugir. E o Armagedon, irmão, não é um meteoro que está vindo lá do céu e a NASA vai mandar tripulantes lá para destruir o meteoro, como a gente assistiu no filme Armagedon do Bruce Willis. Tá? Não tem nada a ver, aquilo é um filme, certo? O Armagedon que a Bíblia fala é uma guerra, sim, que existirá entre as pessoas das trevas e as pessoas que estão lutando aqui por uma vida melhor. Isso vai acontecer no final da tribulação, certo? Então, com o Armagedon, depois, como eu disse mais à frente, nós vamos aprender sobre isso. Então, quarto elemento aí que vai existir: a era da igreja, arrebatamento, grande tribulação e o Armagedon. Quinto elemento que faz parte do final dos tempos: vai ter juízo, o dia do julgamento, o grande dia do juízo, o dia em que eu e você vamos entender de uma vez por todas que nós não estamos nessa terra para julgar, que quem julga somente é o Senhor. Entendeu? Mas a gente gosta de julgar, né? A gente fica o tempo todo julgando. Esse ponto aí, esses juízos que está em Apocalipse, pertencem somente a Deus, certo? Esses juízos vão ocorrer, aquele dia em que todo mundo, certo, que da humanidade, de todas as gerações, estarão lá diante do Senhor e prestarão contas de tudo. Algumas até brincam, né? É aquele dia que vai ter um telão, assim, toda a minha vida vai passar no telão para todo mundo ver. Já ouviram essa conversa aí já? Então, não vai acontecer isso, é claro, né? Mas é esse dia aí mesmo, é o dia da prestação de contas, né? É o dia, mas preste atenção na mensagem. Para você que não acredita nisso, eu tenho uma boa notícia para você: os seus juízos já foram perdoados em Cristo Jesus. Aleluia. A sua falta já foi quitada, tetelestai, está consumado. Aqueles que estarão em Cristo serão absolvidos, estarão nesse dia apenas para serem absolvidos. Na verdade, meus irmãos, vocês já estão, aqueles que estão em Cristo já estão absolvidos, amém? Quantos absolvidos temos aqui nessa manhã em nome de Jesus? Aleluia. Amém, glória a Deus. Terá um período chamado milênio, que durará 1000 anos. Essa é a doutrina do quiasmo, é o termo teológico para isso. É um período de 1000 anos que existirá, que antecipa, no caso do pré-milenismo, a eternidade, ou para o milenismo, o período que nós já estamos vivendo, ou o pós-milenismo, perdão. E por amilenismo, esse período não existe, ele é apenas um tempo numérico, apenas na Bíblia, sendo falado lá. Independente se ele existe de forma literal ou não, a Bíblia fala desse período de milênio que tem. Então, os últimos dias são esses. Deixa eu voltar aqui só para reforçar. Os fatos, preste atenção. Isso aí já é um filtrozinho, tá? Para chip, para um monte de coisa que você está ouvindo por aí. Se passa nesse crivo aí, já te ajuda bastante, certo? Isso aí é o que vai acontecer no final dos tempos, de forma bem resumida, tá bom? De forma bem resumida. Vamos lá. Últimos dias, o começo do fim. Deixa eu perguntar para você, quando que começou o final dos tempos? Afinal de contas, começou semana passada? Começou no começo da pandemia? Como alguns estão falando aí, ó, começou no final dos tempos. Pestes, rumores de guerra, né? Começou então o final dos tempos. Começou na pandemia, irmão? Não. Alguns, mas não. O final dos tempos começou lá com os nazistas, quando eles invadiram, tentaram ganhar o mundo e tal. Ali começou o final dos tempos. Começou ali, em 1943? Não. Uns mais. Não, começou quando o Titanic afundou, lá em 1914, quando começou a ter os rumores de guerra, as brigas, as pestes. Outros não, isso foi na Idade Média. Outros falaram, não, foi durante a peste espanhola na Europa, que disseminou todo mundo lá. Então as pessoas estão ao longo dos anos tentando
estabelecer a data de quando começou o final dos tempos. A data, meus irmãos, está aqui, ó. Atos, é só olhar para a Bíblia. Atos, capítulo 2, versículo 17 a 21, diz o seguinte. Deixei até grifadinho para você, ó. Nos últimos dias, preste atenção, essa profecia foi dita por Pedro, referindo-se a Joel, lá no Antigo Testamento. Os últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito em todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando que aconteceu isso aqui, irmãos? Quando que o Espírito foi derramado sobre toda a carne? Quando foi? Pentecostes. O final dos tempos começou quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos naquele dia. Nós estamos vivendo lá aproximadamente, que dia que é hoje? Hoje é dia 2, né? Ou 7, certo? É isso? 7 de fevereiro, correto? Nós estamos vivendo aí, tira 4, há 2017 anos, menos 33 de Jesus, mais ou menos aí 1990 e alguma coisa anos de final dos tempos já. O final dos tempos começou naquele dia em que o Espírito Santo veio sobre ela, cumprindo-se a profecia de Joel. Porque até então, irmãos, o Espírito Santo não permanecia sobre a terra. O Espírito Santo está em todo lugar, foi derramado sobre toda a carne, tanto na sua como de qualquer outra pessoa que está por aí. Existem aqueles que são batizados no Espírito, que se convertem, que são convencidos por esse Espírito que foi derramado e se tornam do reino, do povo de Deus. Mas o Espírito Santo está sobre a terra, foi derramado sobre toda a carne, não existe. O texto não está dizendo que o Espírito Santo foi derramado só na igreja, não foi derramado só num grupo de irmãos. O Espírito Santo está em toda a terra. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, isso é, todo ser humano. Aí então, aqueles que se convertem vão ter visões, sonhos, profecias, falarão em nome de Deus, como nós acabamos de ler. Então, o final dos tempos já começou nesse período que eu te falei de Atos, é a era da igreja. Então, nós já estamos no final dos tempos. O final dos tempos começou lá atrás. Tudo o que acontece de lá para cá já é final dos tempos. Então, essas guerras, as pestes que existiram desde o nascimento de Jesus, desde a morte e ressurreição de Jesus até hoje, já são os rumores de guerra que a Bíblia diz em Mateus 24, que o próprio Jesus diz: haverá guerras, rumores de guerra, tremores, pestes, mas não será o fim. Aí Atos corrobora o que Jesus falou, dizendo que antes, preste atenção aqui, antes do glorioso dia do Senhor, vai vir tudo isso aqui, que vai acontecer, o Espírito Santo derramado sobre toda a carne, certo? Deus mostrará maravilhas no céu e em cima da terra. Tudo isso que está acontecendo, que você está vendo acontecer desde que você nasceu, faz parte do final dos tempos. Então não adianta, irmãos, você ficar apavorado dizendo assim: começou o final dos tempos, irmãos, começou. Não, o final dos tempos já começou, faz tempo. Amém? Isso já me traz paz para saber o seguinte: glória a Deus, está chegando o dia da volta do Senhor. Porque como diz Apocalipse 22, o que nos ensina aí em Apocalipse 22? Que tudo vai acabar, mal ou bem para quem está em Cristo Jesus? O que diz o capítulo 22, igreja? Como nós pregamos há algum tempo atrás, quem está em Cristo não precisa se preocupar, porque o final é bênção, é bom. Você vai estar no céu, amém? Em nome de Jesus. Vamos lá, então, deixa bem claro isso aí. O final dos tempos já começou.
Os últimos dias, agora o fim do fim, o final do final. Como é que é esse negócio aí? Olha só o que diz o texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Preste bem atenção, que isso é bem para nós nos dias de hoje. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, isso é, aqueles que já morreram, certo? O que Paulo está falando? Eu não quero que vocês fiquem sem ter informações, isso é, sejam ignorantes em relação aos que já morreram. Olha o que ele vai dizer: para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Por que Paulo disse isso? Vamos estudar aqui. Porque muitos irmãos naquela época estavam morrendo por causa da perseguição. Quando a pessoa se convertia a Cristo, ela era perseguida e morta. Até aquela época não existia a doutrina do pós-morte. Nem os judeus, nem uma linha de fariseus, de saduceus, nenhum tipo de doutrina judaica ou de outra religião tinha desenvolvido um ensinamento sobre o que acontece depois da morte. A única que tinha esperança era o judaísmo, se aquela pessoa conseguiu cumprir a lei certinha, ela estava no céu. Se não, ela estava num lugar que alguns chamavam de possível Seol, outros chamavam de limbo, aguardando. Tanto é que tem doutrinas cristãs hoje que acreditam nisso. O Adventismo, por exemplo, acredita que a pessoa morre e vai dormir. Ela fica descansando, esperando a volta de Jesus. Essa doutrina não é bíblica, certo? Ela não é, corrigindo, ela era bíblica até o Antigo Testamento. Em Cristo Jesus, neotestamentariamente falando, essa doutrina caiu por terra. Aqueles que estão em Cristo, morreram em Cristo, vão para Jesus. E aqueles que morreram sem Cristo vão para onde? Para onde? O inferno. Tem medo de falar inferno? Não, fala aí. Para onde que vai? Inferno. Tem Jesus, vai para o céu. Não tem Jesus, vai para o inferno. Ponto final. Simples assim. Então, a confirmação disso é o que Paulo está falando aqui. Olha, não sejam ignorantes. Isso é porque Paulo está trazendo uma palavra de conforto e esperança. Olha, fica tranquilo. Se teu pai, tua mãe, teu filho morreu por causa da fé em Cristo Jesus, estou trazendo uma palavra de esperança para você. Ó. Não se entristeçam. Não se entristeçam. Ele está dizendo que está tudo bem com essas pessoas. Então, essas pessoas queridas que morreram em Jesus, que você ama em Jesus, se elas aceitaram a Jesus de verdade, elas estão te esperando. Aleluia! Deus seja louvado, amém? Você pode se lembrar de algum querido, alguma querida que já se foi aí? Eu estou lembrando de umas 3 aqui, só nessa minha fala aqui. Pessoas amadas, que estão lá, só esperando a gente, já estão no Senhor. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, isso é, ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante a Jesus e juntamente com Jesus aqueles que nele dormiram. Olha que coisa linda. No dia do arrebatamento, quando Jesus voltar, imagina aí, você sendo arrebatado, né? Chegando lá junto com Jesus, do lado de Jesus lá, aquela pessoa querida que você ama, que você amou, junto com Jesus, porque ela já passou pelo caminho de Jesus, amém? Deus seja louvado. Aleluia, Deus. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Isso quer dizer que no arrebatamento haverá primeiro a reunião com todos, que é aqueles que já estão lá com o Senhor, certo? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Por isso que eu falei para vocês que eu creio naquela doutrina. O próprio Senhor, do mesmo jeito que ele foi, ele volta. O próprio Senhor descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui você fala, mas você não falou que não ia estar dormindo? E se vão ressuscitar? Quem é que vai ressuscitar, irmãos? Quem falou aí? Alguém falou?
O que vai ressuscitar? O corpo, exatamente, porque o espírito. Você sabia, já falei isso algumas vezes aqui, você sabia que você não é esse corpo? Você tem esse corpo. Eu tenho certeza. Você é alma, amém? Se o corpo morre agora, a alma morre também? Ela se apresenta a Deus. Lembra da doutrina que nós aprendemos como cristãos? Só cabe ao ser humano morrer uma só vez. O corpo vai para onde? Para o pó da terra, da onde ele veio, e o espírito, a alma vai para. Você está entendendo a doutrina aqui? Essa é a doutrina que a nossa denominação crê. É assim que nós cremos. Então, o teu espírito já está no Senhor, mas você precisa agora ressuscitar como Jesus, porque o corpo de Jesus também ressuscitou, lembra disso? Só que agora, 1 Coríntios capítulo 15, esse corpo vai ser glorificado. Então, nesse momento, o seu corpo, você já vai estar com o Senhor. Porque se você não acreditar nisso, vai parecer que está se contradizendo aqui, porque a primeira parte do texto está dizendo que Jesus vai voltar com aqueles que nele dormiram. Não está dizendo isso o texto? Olha aí, vamos lá, vamos estudar. A palavra do Senhor, que nós, os que dormimos, ficaremos até a vinda do Senhor. Certamente não podemos. Opa, é aqui, mais aqui em cima. Queremos também que Deus trará, mediante Jesus Cristo, juntamente com Ele, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. O texto está dizendo que a hora que Jesus voltar, Ele vai vir com aqueles que nele dormiram. Está entendendo? Mas aqui embaixo ele já está falando o seguinte, certamente não que nós, os que estivermos vivos, ficaremos até pelo Senhor. Certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, a voz do arcanjo, a história da trombeta, o próprio Senhor descerá do céu, junto com aquela turma que eu falei aqui, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Mas peraí, aí parece que se contradizeu, não é? Se contradisse, não parece? Ué, mas deu um nó aqui na cabeça, por isso você tem que estudar as Escrituras. Mas não estava, não vai voltar e agora não entendi. É o que o irmão falou, o que vai ser ressuscitado é o corpo. O corpo vai ser ressuscitado e vai se unir de novo. Vamos supor que eu morra, certo? Eu vou para o céu, o meu corpo vai para o pó. Nesse dia aí, se você estiver aqui, eu vou estar com o Senhor, vou voltar com Ele, vou me reunir com você no céu. Nesse momento, o meu corpo vai ser ressuscitado, vai se unir de novo a mim, e eu me tornarei um ser humano como Jesus, que passou pela glorificação do corpo, a alma já está salva. Porque, preste atenção, a mensagem do Evangelho é salvar almas. Você está entendendo? É por isso que Jesus, falando para os discípulos e os fariseus, ele diz o seguinte: não fiquem com medo daquele que pode matar o corpo. Lembra dessa passagem? Mas daquele que pode matar a alma e lançá-la no inferno. Então, a salvação do Evangelho é salvar a alma. Nossa alma está salva. E o nosso corpo será salvo no arrebatamento. Está entendendo? Está claro isso para você? Precisa ficar bem claro, porque isso vai te proteger, irmãos e irmãs, de conversa piada, de chip, entendeu? De doutrinas que não fazem parte do Senhor. Por exemplo, a doutrina da maior denominação cristã que existe hoje no mundo, fala que a gente vai para o purgatório. Já ouviu falar disso? E a gente fica lá esperando no purgatório. Tanto é que alguns séculos atrás inventaram até as indulgências, lembra disso? Pagar para salvar a alma daquela pessoa. Isso não existe. Essa é a doutrina bíblica que nós temos. Enfim, depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados. Aí, se você estiver aqui e Jesus voltar, você não vai passar pelo processo de morte biológica. O seu corpo não vai morrer, ele já vai ser glorificado daqui, certo? Ele já vai na bênção para lá, já vai no glória, já vai dando glória para lá, amém? Assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns com os outros com essas palavras. Quero que você guarde essa frase aqui,
Consolem-se o quê? Uns aos outros com essas palavras. Quais palavras? Essas aqui. Irmãos, estamos salvos, a nossa alma está salva. Glória a Deus. Amém? E irmãos, fique em paz, o Senhor vai voltar. E nós ficaremos bem. Deus seja louvado. O arrebatamento. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Isso é João 14, né? Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei, preste atenção, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde estiver. Aleluia! Está entendendo? Ele vai voltar e vai levar para o céu. O arrebatamento é uma verdade. Oi, irmão? Está cheio de aposentos. Está certinho lá. Fica tranquilo que o seu lugar está reservado. Você está voltando para casa. Amém? Isso vai, eu vou estudando no final do tempo. Isso vai me trazendo uma esperança. Isso vai me trazendo um alívio. Aquele fardo, sabe? De tribulação, de perseguição. Eu estou liberto de todo esse sistema do mundo. Eu estou liberto da maledicência das pessoas. Eu estou liberto da perseguição. Eu estou liberto de quando me maltratam por causa do Evangelho. Estou liberto. Eu não sou mais preso a essas coisas. Eu sou livre. Eu estou livre da religiosidade. Eu estou livre de conceitos, de filosofias. Eu estou livre. Eu estou livre. Você tem noção do que é essa liberdade? Isso não tem preço, irmãos. O arrebatamento também, ainda falando de arrebatamento. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos. É aquilo que a gente já falou lá, né? No primeiro texto. Mas todos seremos transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de mortalidade. 1 Coríntios 15, 51, 13. É aí que vem aquele texto que todo mundo tira ele do contexto e fala fora de ordem. O versículo 54 diz o seguinte: portanto, irmãos, mantenham-se firmes e operantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Esse texto, todo mundo pega ele fora do contexto, né? Não, irmão Franklin, continua aí na projeção aí, porque o seu trabalho aí não é em vão. Não, esse texto está falando, sabe do quê? Das tribulações que nós vamos passar aqui na terra durante todos os anos. A esperança é o seguinte: vai haver ressurreição. Nós vamos estar com o Senhor, vamos estar com o nosso Mestre. Então, irmãos, por causa de ficar tudo bem, tudo vai se resolver, fica firme. Faz por causa disso. Não, você não. E sabe o que está querendo dizer? Deus seja louvado. Que eu não preciso fazer mais nada para ir para o céu. Já foi feito. Eu apenas preciso ser fiel. É só continuar. Mantenham-se firmes e constantes na obra do Senhor, porque no Senhor não é em vão. Então, não tem nada. Aqui cai por terra o que estão espalhando aí. Cuidado no final dos tempos. Cuidado para você não ir para o inferno. Cuidado não. A única preocupação que você precisa ter, se é que ela existe, é se você está em Cristo. Isso eu já não posso responder por você. Isso é uma coisa muito pessoal. Responda aí para a sua alma: você está em Cristo Jesus? Se está, paz. Viva em paz, em nome de Jesus. Grande tribulação, nós vamos encerrar daqui a pouquinho. Grande tribulação vai acontecer, Mateus 24, 21 e 25, porque haverá então grande tribulação, como, presta atenção naquele texto que eu falei lá no começo, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa de quem, irmãos? Por causa de nós, né? Glória a Deus. Aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: venham, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão que? Falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos.
vejam que eu os avisei antecipadamente. Sabe o que significa isso? O pessoal está falando aí do Macron, né? Presidente da França, que ele é o anticristo, né? As pessoas estão falando de falso profeta. Antes que você saia acusando um monte de irmãos da igreja, pastores, de falso profeta, tome cuidado. Existe um texto na Bíblia que Jesus fala assim: se eu acusar que alguma obra do Espírito Santo é de Beelzebul, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Ah, mas pastor, tanto pastor falando água aí, eu não posso. Eu te aconselharia a não fazer isso. Sabe por quê? Porque, segundo esse texto aí, o falso profeta, ou os falsos profetas, eles se intitulam Deus. Eles se intitulam Cristos. E eles fazem sinais e atribuem para si honra e glória. Se um pastor não fala, um falso profeta, seja ele diácono, irmão de igreja, seja, não fala que a glória é para ele, e você não concorda, apenas olha. Porque aquele irmão, como Gamaliel disse em Atos, pode estar sendo usado por Deus e a gente pode se ver lutando contra alguém que está fazendo a vontade de Deus, porque nós não temos condições de avaliar isso. Então o que você deve fazer? Usar a maior ferramenta que você tem, que foi o que a Lilian falou aqui no começo do culto. Oração, relacionamento com Deus, santificação. Aí você vai ter discernimento para saber se aquele é um falso profeta. E se ele for um falso profeta, você vai orar. E jogá-lo na mão de Deus. Agora, se surgir alguém falando assim, eu sou Deus, e para provar isso, vem cá, ressuscita, faz descer fogo do céu. Se esse cidadão fizer isso, esse é um falso profeta. Esse é um falso profeta. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Alguns meses atrás surgiu aí na internet a teoria da conspiração dizendo que o Macron, o premier francês, seria esse anticristo. O Macron passa nesse crivo aqui? Ele tá dizendo que é Deus? Irmãos, tá? Ele está fazendo sinais? Ele está curando pessoas? Está ressuscitando mortos? Então ele é só mais um usado por Satanás, só isso. O anticristo, ele vai deixar bem claro: Deus não existe, eu sou Deus. O falso profeta, ele vai dizer o seguinte: eu faço também. Você está entendendo a diferença? Vai trazer honra para ele. Então a Bíblia está dizendo isso. Se você crê nas Escrituras, pode chegar quem for, tiririca para você falando, eu sou de Deus, olha, curei. Quando você ouvir alguém falar assim, eu sou de Deus, eu curei, ou eu fiz aquilo, esse já perdeu o crédito, porque toda a glória e toda a honra é para quem? Para o Senhor, a Jesus. Pastor, o que eu faço? O que 1 Pedro nos estimula? Teste os espíritos, peça para uma pessoa. Já aconteceu comigo, irmãos, de uma pessoa falar assim, eu falo assim, irmãos, confesse para o seu lado que Jesus é o Senhor. A pessoa cai endemoniada. Porque nenhum falso profeta, nenhum pessoa possessa confessa a Jesus como Senhor. Você quer saber se alguém é de Deus? Pede para ele confessar que Jesus é o Filho de Deus e que vai voltar, e que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Nenhuma pessoa processa, nenhuma pessoa que é de Jesus, que não é de Jesus, confessa isso. Isso é espiritual, é sobrenatural. Só quem está em Cristo confessa isso. Amém? Amém. A Bíblia nos dá as ferramentas, a gente precisa usá-las. Vamos continuar. Se aqueles que vão souber, já lemos todos, não é verdade? Já foi já. Amargedon, a gente já está acabando já, né? Falta aqui 5 minutinhos ali ainda para dar 10h30. Apocalipse 19, 11 a 16 diz: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Quem que é ele, irmãos? Quem que é esse fiel e verdadeiro?
Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Quem é esse, irmãos? Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Se a sua boca sai de sua boca sai uma espada afiada, com o qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o largar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Armagedon é isso. O Armagedon não é uma guerra que vai estar acontecendo com a Rússia e com a China, como falaram. O Armagedon não é a guerra que existe, a Segunda Guerra Mundial. O Armagedon não vai ser a Terceira Guerra Mundial. Calma, o Armagedon vai estar Jesus chegando e destruindo tudo. Como ele falou, aqui é a condenação. Agora ele veio para condenar. Porque ele disse lá no capítulo 3 de João, o Filho não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas agora aqui, depois do arrebatamento, ele veio para quê? Agora é julgamento. Olha só, o furor do vinho, ele vai pisar. Aí ele vai vir para derramar toda a ira de Deus. Essa é a guerra do Armagedon. Então, se vier conversa com você, começou a guerra, que nem agora começou, né? Lá em Niamey, né? Niamey fala, como é que pronuncia? Niamey. Alguns já estão falando, olha lá, rumores de guerra, né? É Mianmar que fala, né? Está vendo? Irmãos, a guerra do Armagedon, a do Armagedon bíblica, tem Jesus. Se não tem Jesus, relaxa, fica tranquilo, é apenas rumores de guerra. É o começo das dores, mas não é ainda chegado ao final. Quando o final chegar é diferente. Vamos lá. Juízos, e aqui nós vamos encerrar hoje. Vai do capítulo 6 até o 16. Meu Deus, a Bíblia separa 10 capítulos só para falar, como diz lá na minha terra, o pipoco que vai acontecer na hora do julgamento. E aí eu te aconselho a ler na sua casa os 10 capítulos do que vai acontecer com quem vai acontecer o dia de prestação de contas. Esse é o dia com o Senhor. O milênio, Apocalipse 20, de 6 a 8 diz: felizes, preste atenção no que está acontecendo ali. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Felizes. Não está dizendo que você vai ficar padecendo. Você está o quê, irmãos? Feliz. Está feliz. Não haverá mais choro e ranger de dente. Felizes. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes. Você sabe qual que é essa primeira ressurreição? Quem aqui quer arriscar? Não tem medo de errar não, irmãos. Nós estamos aprendendo. Qual que é a primeira ressurreição? Quem que ressuscitou primeiro? Jesus. Paulo fala que em Cristo nós já somos salvos e ressurretos. A nossa alma já está em Cristo Jesus. Essa é a primeira. Aí entra a doutrina que eu falei agora há pouco, do corpo sendo ressuscitado. Está entendendo? Primeira ressurreição é o que a irmã Zilda ali acabou de falar. É a aceitação de Cristo como seu. Quantos ressuscitados em Cristo que temos aqui nessa manhã? Amém? Olha só. A segunda morte, porque você já nasce morto, você sabe disso, né? Entre aspas, porque o salário do pecado, e o salmista diz que em pecado fui gerado. Então nós já nascemos morrendo, né? Por causa do pecado, não é? Certo? Então o que acontece depois em Cristo? Nós somos ressuscitados. Essa morte já era. Mas tem a segunda morte, reunidas para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Irmãos, o que eu entendo é simples. Sempre vá por isso. Nunca tenta complicar as profecias. Deus,
é a pessoa que está mais facilitando para nós. Ele não está querendo dificultar o entendimento. É simples, certo? Aqueles que estão em Cristo, finalizou, está em paz, certo? Glória a Deus, segue a vida. Esse milênio, algumas pessoas vão falar assim, então quer dizer que nós já estamos no milênio? Outros vão dizer, não, o milênio ainda vai vir. Não importa se o milênio vai vir, vai passar, se é 1000 anos mesmo, se é só um período de tempo. O importante é que você saiba disso aqui, ó. Nenhuma condenação. Nenhuma, perfeito. Entenda isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acabou. Não tem que ficar apavorado. Se alguém mandar algum vídeo para você, você já responde na lata. Eu estou com medo disso. Não, eu não estou com medo, estou de boa. Se for verdade isso que você está falando, olha, pensa na alegria que eu estou aqui. Paz. Por que você está em paz? Porque eu estou em Cristo. Sou mais que vencedor. Repito, só você pode dizer se está em Cristo Jesus ou não. Eu não posso dizer por você. Um amigo meu, um dos discipuladores que eu tive logo no começo da minha fé, na minha caminhada de fé, ele disse o seguinte para mim, assim, falou, Roque, certeza da salvação eu só tenho de 2 pessoas nesse mundo. Eu falei, cara, de quem? A minha e a do ladrão na cruz. Do resto eu não garanto de ninguém. Porque está na Bíblia lá, né? Que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a minha, agora do resto, rapaz, eu não coloco a mão no fogo não. Esse é o problema dele, da pessoa com Deus. Então é individual. É individual. Aí só você pode responder. Quais são os sinais que me indicam o grande dia do Senhor? Essa pergunta será respondida na semana que vem, onde nós estudaremos continuaremos a estudar sobre o final dos tempos. Cheio de informações, são muitas informações, mas isso é um estudo, né? Não é uma mensagem devocional, uma mensagem de edificação. Aliás, é edificação porque o ensino também gera edificação. Mas ela é muito detalhista, é um estudo. A gente está suprindo a escola bíblica dominical. Então precisa ser mais exaustivo dessa maneira. Então, capte bem essa mensagem. E pelo menos saia daqui hoje sem peso nas costas. Jesus te redimiu. Jesus te ressuscitou nele, quando ele foi para a cruz e voltou das trevas. Com o nome que tem Jesus, que está acima de todo nome, ele transformou a vida daqueles que o aceitaram. Amém? Amém. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse dia, obrigado pelo ensino da tua palavra. Ajuda-nos a ter noção daquilo que é verdade. A tua palavra é forte, ela nos confronta, mas também ela nos consola. Ela nos dá, Deus, a certeza de que estamos no Senhor. Abençoa meu irmão, minha irmã, aquele que está em casa, aquele que está aqui ouvindo a palavra de Deus. Guarda-os, prepara-os para essa noite em que nós vamos falar sobre como ser cheios do Espírito Santo. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Amém, amém. Tenha um bom domingo. Certo, pessoal da equipe de som, de mídia aí. Vamos lá para cima para a nossa reuniãozinha. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Paz.